Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus
Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus. Hoje nós vamos dar sequência à série O que Jesus espera de seus seguidores. Então nós tivemos já algumas pregações com o pastor Moura. Nós estamos dando sequência hoje com o tema Não se preocupem. Nós vamos conversar um pouco a respeito do cuidado de Deus que Ele estende a nós, de como Cristo cuida do nosso coração, para que nós possamos ter descanso nele, para que possamos ter paz junto com Cristo. Primeiramente, eu queria conversar com você a respeito de o seguinte ponto. Provavelmente, você já ouviu a história de algum rei que manteve seus súditos em um estado constante de medo. E aí, se você lembrar, durante toda a história, a gente teve vários exemplos de reis que pressionaram o povo, que deixaram o povo aflito. Muitos deles privavam o povo de alimento e do sustento básico para que todos dependessem do sustento do rei. Isso é uma técnica, uma tática, como você preferir chamar, do rei. Ele deixava o povo dependente dele para que ele pudesse governar tranquilamente através do medo. Então o povo ficava com medo do rei, medo do que o rei poderia fazer, medo do que o rei tinha, que era o poder sobre o alimento, sobre o sustento, Então eles tinham receio e obedeciam o rei com maior facilidade. O governo através da força e do medo foi tema de um livro chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Não sei se você conhece esse livro, mas provavelmente você conhece a expressão maquiavélico, que é uma pessoa que tem uma conotação no nosso vocabulário, uma pessoa má, que faz coisas maldosas, planeja coisas más. Então, isso é uma característica do reinado do ser humano, um reinado através do medo, um reinado através do pavor, Então, é um fato tão grande isso que existe até um livro orientando um príncipe a se tornar um rei que empregasse o medo. No entanto, nós que somos seguidores de Jesus, aqueles que seguem a Cristo, nós fazemos parte de um reino diferente desse reino. O reino dos homens que nós estamos conversando aqui é um reino geralmente opressor, cheio de medo, cheio de angústia, mas nós fazemos parte de um reino diferente. O Senhor Jesus é um rei bondoso e misericordioso com os seus súditos, que ele chama de amigos. Nós somos amigos do rei, nós somos irmãos e fazemos parte desse reino de uma forma que nós encontramos paz e tranquilidade. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero que você, neste momento, abra o seu coração para nós lermos duas passagens bíblicas. Antes disso, eu peço que você feche seus olhos para nós fazermos uma oração, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que o Senhor abra os nossos ouvidos e que o nosso coração esteja pronto para receber a sua palavra. Que esses irmãos recebam as suas instruções, Pai, e que eu seja um instrumento na sua mão para isso. Por Cristo Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, os dois versículos que eu vou ler, o primeiro está em Mateus 6, versículo 25, e o segundo em Lucas 12, 32. Eu vou ler nessa ordem. O primeiro diz o seguinte: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? E agora o segundo texto. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. O reino de Cristo, ele tem duas características, dentre tantas características, duas que eu gostaria de trabalhar com vocês neste momento. Primeiro é a característica de libertação e a segunda é a característica de descanso. A libertação diz respeito ao deixar para trás
as coisas que nos prendem quando não éramos amigos de Cristo. Então, quando nós não éramos amigos de Cristo, quando nós não fazíamos parte do reino de Deus, nós tínhamos dificuldades com algumas coisas da nossa vida. Nós nos preocupávamos com coisas que não fazem mais parte da nossa vida quando nós somos amigos de Cristo. O nosso coração estava voltado a coisas que estão relacionadas ao pecado. Então, nós tínhamos desejos e vontades relacionadas ao nosso coração que ainda era pecaminoso. O reino de Cristo traz libertação dessas coisas. Ele nos liberta dessas amarras, dessas algemas. Ele nos tira das algemas que nos prendem às preocupações do homem. E o que ele diz é, olha, descansem em mim. Essas coisas eu vou cuidar. Essa característica do reino de Cristo, ele é uma característica própria desse reino. Como eu disse, existiam outros reinos que trabalhavam com medo. E existe o reino de Cristo, que trabalha com libertação do medo, libertação do pecado, libertação das coisas que nos prendem aos desejos dos homens, aqueles desejos que nos afastam de Deus. O descanso, que é a segunda característica, é em relação ao conhecimento de que Jesus não é como os outros reis. Antes, tem prazer em cuidar de nós e prover nosso sustento com graça e misericórdia. Nós vemos durante ao longo da história, como eu disse no começo, vários exemplos de reis que oprimiram o povo. O reinado de Jesus não funciona dessa forma. Quando nós seguimos a Cristo, quando nós estamos fazendo parte do reino de Cristo, somos seguidores dele, andamos com ele, quando nós seguimos os passos de Cristo, então nós experimentamos o descanso nele. Por quê? Porque ele é um rei bondoso, misericordioso. Ele não é como os outros reis, que trazem medo, mas ele traz descanso. Por quê? Porque ele já fez as coisas por nós, ele já nos salvou. E as coisas que estão além de nós, que nós não temos controle, nós podemos descansar sabendo que Cristo controla essas coisas, que Cristo é o Rei que controla essas coisas, que Cristo ele está junto conosco, mas Ele é um Rei diferente, Ele é o nosso amigo, Ele está junto, andando lado a lado conosco. Contextualmente, Cristo estava respondendo a um dos que o ouviam, enquanto Ele falava sobre o reino. Então, Ele parou em um lugar e estava conversando com pessoas que estavam à frente dele. As pessoas iam ouvi-lo e então, quando ele para, essas pessoas se juntam à frente dele. O texto fala que era uma grande multidão, pessoas apertadas, querendo ouvi-lo. E um jovem, um homem, havia pedido que Jesus falasse com o seu irmão para repartir a herança do pai com ele. Então, um homem tinha um pai, o pai morreu e o irmão tomou a herança para si. E este homem pediu para Cristo, olha, por favor, dê uma instrução para o meu irmão para que ele possa repartir a herança comigo também. E Jesus, de maneira sábia, responde este homem, já instruindo o coração das pessoas que estavam dispostas ali à frente dele e também instruindo o nosso coração ainda hoje. A instrução, então, vem por meio de uma história. Um homem que tinha uma lavoura, ele colheu tanto certa vez que sobrou. Então, ele tinha uma plantação e ele teve sobra do que ele precisava, foi além do que ele necessitava. Então, ele resolve guardar para poder descansar sobre o seu esforço. O que isso quer dizer? Ele pensou, olha, eu tenho esse espaço aqui que não vai dar para eu guardar todos esses grãos. Então, vou destruir esse espaço e construir um maior para guardar todos esses grãos, e aí eu fico tranquilo o resto da minha vida, eu vou vendendo pouco a pouco esses grãos e passo o resto da minha vida tranquilo, descansando, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei muito e sobrou a ponto de eu poder descansar. No entanto, Deus, ao final da história, olha o que esse homem fez e responde à atitude dele. No versículo de Mateus 6:20 Deus diz: Homem tolo, esta noite você vai morrer,
E aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Essa instrução é muito importante para a gente entender o que nós estamos conversando. Nós estamos falando a respeito do que os seguidores de Jesus fazem, o que Jesus espera de nós. Então, quando nós vemos uma atitude de avareza ou dessa busca pelo próprio esforço, de segurança, de ansiedade em querer adquirir as coisas para se sentir confortável, o que Deus fala, olha, você vai morrer e quem que vai ficar com tudo que você deixou? Essa instrução para nós como discípulos deve servir como descanso, saber que diante da nossa vida, quem cuida de nós é Deus, quem está conosco, quem pastoreia o nosso coração é o nosso Senhor. O reinado, o reino que nós participamos, que tem como rei Jesus, ele não tem espaço para pessoas que colocam o seu coração em outras coisas. Por exemplo, nas riquezas deste mundo. O nosso coração, como seguidores de Jesus, deve estar em Cristo, deve estar em seguir Jesus, em seguir as coisas que Jesus nos ensina e seguir os exemplos de Cristo diante da vida. Os nossos esforços diante das coisas para conseguir coisas que vão além do que nós precisamos, traz para o nosso coração um sentimento que nos afasta de Cristo, traz ao nosso coração um sentimento de autonomia. E a autonomia no reino de Deus não cabe, porque para nós participarmos desse reino, nós temos que entender que nós dependemos de Deus, a nossa vida depende de Deus e nós recebemos o nosso sustento de Deus, Ele que nos sustenta todos os dias. As nossas preocupações sempre estão presas ao que está no nosso alcance e que depende de nós. Por isso que o tema é não se preocupem, porque as nossas preocupações sempre estão em coisas que vão além do que nós podemos fazer. Muitas vezes, nós estamos preocupados com relação à nossa segurança familiar, financeira, em relação à nossa saúde, mas essas coisas, provavelmente você já descobriu isso, que nós não temos controle, nós não controlamos as coisas que vão além de nós. Não há espaço para preocupações humanas por quem é discípulo de Jesus, preocupações humanas que estão presas às coisas do mundo, que não estão relacionadas ao amor e à misericórdia de Deus. O que ele nos ensina, então, é a manter o nosso coração nas coisas do reino. Então, a instrução é, não se preocupem. E qual é a resposta? Mantenha o coração nas coisas do reino. Mantenha o coração nas coisas de Deus. Siga o caminho de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Então, é importante que você tenha um relacionamento com Ele para que você aprenda a segui-lo. Ser um seguidor de Jesus sem colocar o seu coração em seguir Jesus, não vai ser possível que você tenha esse estilo de vida. Não vai ser possível que você viva dessa forma. Nós devemos, sim, trabalhar e buscar o nosso pão. Não estou falando contra essas coisas, mas depositar toda a nossa força em acúmulos que nos fazem crer que o nosso esforço é suficiente não é papel de um seguidor de Cristo. Nós devemos trabalhar, buscar o nosso pão, nós devemos sim dedicar a nossa vida ao sustento familiar, mas nós não podemos colocar todas as nossas forças nessas coisas. Existem pessoas que dependem de você na sua casa, existem pessoas que são dependentes do seu trabalho e também existem pessoas que sustentam você, em alguns casos. Aqui eu estou falando para os dois papéis, ou para os pais e para os filhos, os pais que cuidam da casa, os filhos que são cuidados. Existem todos os tipos de relações nessa questão que envolve o trabalho, e isso não é errado. Nós devemos sim buscar o nosso sustento, mas o nosso coração deve estar em Cristo, nosso coração deve estar no reino de Cristo, nosso coração deve ser do Rei Jesus. E a instrução é: a vida é mais importante do que a comida, do que a bebida.
Pois se o nosso coração não está em Cristo, nós perdemos a vida. Nós estamos vivos hoje, mas a nossa vida, ela depende de Cristo. Para nós estarmos vivos e viver a vida que existe em Cristo, nós devemos depositar o nosso coração nele. É isso que ele espera de nós como seguidores. O nosso coração deve estar em Cristo. E se o nosso coração não está em Cristo, nós então não temos vida. Nós perdemos a nossa vida. A nossa vida não faz sentido sem Cristo. O corpo é mais do que as vestes, é mais importante do que o que nós vestimos. Pois se o nosso corpo não está a serviço do reino e do Rei Jesus, então nós o perdemos. Todos os esforços que nós empregamos em relação ao nosso corpo para conquistar as coisas que estão fora do reino de Jesus, fora das coisas de Deus, são esforços que fazem com que nós percamos o nosso corpo. O nosso corpo é tirado de nós o perdemos. Mas quando nós colocamos os nossos esforços no reino de Cristo, então nós encontramos o sentido para o nosso corpo. Entenda, os esforços para o reino de Cristo não são esforços relacionados somente à religião e a Deus. Os nossos esforços, quanto pessoas que fazem parte do reino de Cristo, são fazer as coisas em razão da glória de Deus. Então, quando nós estamos trabalhando, como ser um seguidor de Jesus no trabalho? Fazer as coisas da melhor forma, fazer as coisas para que Deus se alegre pelo que nós estamos fazendo. Fazer coisas que as pessoas vão olhar e enxergar alguém diferente das pessoas normais que vivem vidas distantes de Deus, mas uma pessoa que reflete uma caminhada com Cristo, reflete ser um seguidor de Cristo. Da mesma forma, em outros ambientes, seja na escola, na faculdade, em qualquer lugar, no trabalho, enfim, em todos os lugares que você estiver, você não precisa estar na igreja para participar do reino, mas você precisa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e refletir esta vida com Cristo nos outros lugares que você está. Em todos os lugares que você está, você precisa ser um seguidor de Cristo. Você não pode ser um seguidor de Cristo só em alguns lugares. Devemos pensar na vida e no corpo como um ato de misericórdia de Deus, em nos manter diante dele. Então, o corpo que nós temos e a vida que nós recebemos de Deus, nós devemos enxergar, olha, Deus tem sido bondoso em me manter assim, em me manter vivo e me manter neste corpo. Deus tem sido misericordioso, me dando todas essas coisas. Porque o que nós merecemos? Através do nosso erro, da quebra do mandamento de Deus, através do pecado, o que acontece? Nós merecemos a morte. O nosso pecado merece a morte. Mas o que nós recebemos quando estamos andando com Cristo, somos seguidores de Cristo, é a vida. Se na vida e no corpo somos seguidores de Jesus, na morte nós estaremos com Ele. Então, quando você pensar que tudo acabou, quando chegar o último dia da sua vida e você morrer e na sua concepção ali tudo acabou, não, para quem é um seguidor de Jesus, ali é o começo de uma vida, é o começo de uma vida com Cristo. Nós estamos vivendo a nossa vida hoje, aqui e agora, como parte do reino. Se nós não vivermos como parte do reino aqui e agora, não tem como nós sermos parte do reino depois da morte. A nossa vida no reino de Cristo tem que ser aqui e agora, para que depois que nós partirmos, nós possamos continuar essa vida, nós possamos viver neste reino. Nós somos parte do pequeno rebanho. Jesus nos chama, olha, pequeno rebanho. O fato de ser pequeno não é ruim assim. Antes, significa que nós só seremos salvos por um grande rei. O rei, antigamente tinha essa figura de um pastor, de alguém que cuidava do povo. E Cristo também tem esse papel, um papel de um pastor que cuida do seu rebanho.
O fato de nós sermos reconhecidos como pequeno rebanho não é algo ruim. Significa que nós somos frágeis, significa que nós dependemos de alguém, e esse alguém é o Rei Jesus, é o nosso grande amigo, é o pastor das nossas vidas, é a quem nós devemos seguir. Ser um seguidor de Jesus significa imitar o que ele fez, ou melhor, tentar ser alguém parecido com ele. Ser um seguidor de Jesus é se esforçar para ser como quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, que confiou totalmente. Então, a respeito da nossa preocupação, ele é o Filho de Deus e ele confiou totalmente. Ele esteve sempre confiante. Como seguidores, nós também devemos olhar para a confiança que Cristo tem e seguir os passos dele. Ele esteve paciente e se manteve sem preocupações sobre as coisas deste mundo. Quando ele esteve aqui no nosso mundo, fisicamente, andando conosco, ele sempre confiou no plano de Deus, ele sempre esteve descansado, ele sempre esteve tranquilo, ele caminhou tranquilamente, pois sabia que herdaria o reino. Ele sabia que quando ele partisse e quando ele ressuscitasse, ele receberia o reino de Deus e ele seria, então, o rei do seu povo. Em Lucas 12:32, vemos que Deus tem alegria em nos dar esse mesmo reino. O mesmo reino que Jesus recebeu de Deus, ele estende a nós. Ele nos dá esse reino quando nós somos seguidores de Jesus. Após essas palavras, essa conversa que nós tivemos, essa meditação, é importante que você lembre assim, de 4 pontos. Eu vou elencar esses 4 pontos por letras A, B, C e D. O ponto A: preocupar-se com as coisas do mundo excessivamente nos afasta do reino de Jesus. Preocupar-se com as coisas de forma exagerada, de forma que tire o nosso coração do reino, nos afasta do reino de Jesus, nos tira deste reino. O segundo ponto, ponto B: ser um seguidor de Jesus implica em confiar no sustento dele, o nosso Rei. Afinal, ele confiou no sustento de Deus quando esteve fisicamente no mundo. Fazer parte do reino, ser um seguidor de Jesus, ser alguém que segue o que Jesus fez e o que Jesus é, quem Jesus é, ser esse seguidor implica em confiar no sustento que ele nos dá. Confiar que as coisas que nós fazemos, confiar que as coisas que nós estamos vivendo são parte do que Jesus espera de nós e buscarmos melhorar as nossas atitudes, buscar melhorar a nossa vida em relação a Cristo. Todos os dias buscar ser um seguidor de Jesus, não de vez em quando e não em alguns lugares, mas dedicar a nossa vida em ser um seguidor de Jesus sempre e em todos os lugares, e confiar, como consequência, no sustento que ele dá. Ele é um rei bondoso e misericordioso. O ponto C é: ser um seguidor também é deixar a nossa vida no reino, sem ter medo. Ser um seguidor de Jesus implica em confiar totalmente em Deus, sem ter medo. Então, os outros reis, eles governam e governavam através do medo, da opressão, e o povo sentia medo daqueles reis, daqueles governantes. O nosso papel como seguidores de Cristo é confiar em Cristo sem ter medo do que Ele pode fazer por nós. Por quê? Porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, Ele cuida de nós com graça. E o ponto D é o seguinte: Cristo cuida de nós, Ele nos ama, e por causa do seu amor, Deus se alegra em estender o reino a nós. Ele é um rei bom, Ele cuida de nós, Ele nos ama, e por causa deste amor, o reino vem até nós, o reino é estendido até nós. Deus nos dá este reino, Deus tem alegria em nos dar esse reino. É muito importante para um seguidor de Jesus ter a consciência disso. Não é só
saber que Jesus te ama, mas é saber que Jesus te ama e ter consciência que quando Ele te ama, você deve ser um seguidor dele, você tem que seguir os passos dele, porque Deus te fez parte do reino, Deus te deu o reino com alegria. Então, o rei da sua vida, o rei de quem você é Jesus. Então, é parte deste relacionamento que nós temos com Jesus, seguirmos Jesus, seguirmos os passos de Jesus, seguirmos o exemplo de Jesus. Eu espero que você tenha achado bons motivos, espero que você tenha refletido através dessas palavras, para que isso esteja no seu coração. Saber que você é parte do reino de Jesus, saber que Ele é um rei bom, saber que as preocupações excessivas nos afastam deste reino e saber que nós podemos confiar nele, porque Ele é este rei que nós vemos, um rei bom e amoroso. Espero também que você consiga meditar durante a semana sobre essa palavra, que seu coração encontre conforto no cuidado de Cristo, que é um pastor do seu rebanho, que é esse rei que cuida das suas ovelhas. Nós, o povo de Cristo, somos cuidados diretamente com Ele. Não se preocupem, Deus cuida de nós. Cristo está conosco e nós somos cuidados por Ele. Nós somos cuidados por este Rei que está conosco, o nosso amigo Jesus. Neste momento eu gostaria de orar com você. Peço que você feche os seus olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos estendeu o reino. Nós te louvamos porque através deste reino nós podemos ser amigos de Cristo, fazermos parte dos cuidados de Cristo. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar o sustento de Cristo, o que Ele tem feito por nós, o que o nosso Rei tem feito por nós, o que Ele tem feito todos os dias com a nossa vida. Nós também pedimos que durante essa semana o Senhor prepare o nosso coração para que esta mensagem se torne verdade nas nossas vidas, para que nós possamos ser seguidores de Cristo verdadeiramente. Por Cristo Jesus, nós oramos, agradecendo o que o Senhor fez durante essa semana e também agradecendo pelo que o Senhor fará por nós durante a semana que se inicia. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, recebei a bênção. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande, poderoso e maravilhoso Deus, que a comunhão, a compaixão, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um bom domingo, uma boa semana, te dê muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida e te proteja desse vírus. Em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.